C1 ou C2? Nível C1 ou nível C2? Pois aqui está uma questão importante, porque muita gente pensa que tem um nível nativo, ou cercano ao nativo, ou seja, o nível C2, mas na volta tem um nível C1, ou seja, o nível baixo avançado. Porque o vocabulário ativo não é muito extenso. O vocabulário ativo podem ser na volta de 3.000 palavras. Vamos lá ver, vamos pôr 3.000 palavras. O nível 4, ou seja, o B2, o nível intermédio, que é o nível que se aprende com o Teach Yourself, como este. Estou a estudar isto há pouco tempo ainda. Ou o AC1000, apesar deste AC1000 não ser um AC1000 B2, porque está dividido em duas partes, a segunda parte só está disponível em francês. Mas o nível B2 dá-nos mais ou menos 2.000 palavras, o que é uma grande parte do vocabulário ativo e permite-nos desenvolver conversações com um grau de facilidade e de espontaneidade suficiente. Mas isso é um nível intermédio. O que se passa é que há muitas campeões por aí. Há muita gente que pensa que uma vez que chegam a um certo nível um bocadinho superior, ou seja, chegam a um nível avançado, baixo avançado, eu prefiro chamar baixo avançado, ou como em inglês low advanced, e já pensam que falam cerca do nativo. Ou falam como nativos, é que eles não dizem cerca do nativo, dizem logo, eu tenho um nível nativo nisto. Um nível nativo, vamos lá ver. Eu tenho um nível praticamente nativo de espanhol, mas mesmo eu tenho um nível praticamente nativo de espanhol, porque vivo em Espanha, a minha mulher é espanhola, e falo espanhol todos os dias, a toda a hora, eu digo near native, tenho um nível cercano ao nativo. O nível nativo terei, se Deus quiser, quando eu estudo este livrinho, que não é assim tão grande como parece, porque isto é o seguinte. O que está em negrito é o que interessa. O resto são explicações. Portanto, são expressões coloquiais. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem mais. Tem tipo entre 4 ou 5 e 6 ou 7 expressões por cada página. Por isso não é tão grande. E depois dá o índice no final. Mas tem aqui 5.000 expressões coloquiais. E eu dessas 5.000, se souber 200 é muito. Portanto, quando eu souber a maior parte, digamos uns 75%, ainda não comecei a estudar isto, mas quando eu souber uns 75% daquilo que está aqui, e mais um outro dicionário que também tenho que comprar, que é um dicionário de calão, e quando eu souber uns 75% desse dicionário, que eu vou ter muita coisa de calão espanhol, aí direi que tenho um nível superior ao nativo, ou nível nativo. Até lá, continuarei com o meu nível cercano ao nativo. Sem dúvida que eu tenho um nível C2. Eu percebo 98% daquilo que ouço, daquilo que leio e daquilo que escuto na televisão ou o que seja. Ou de uma conversação normal e corrente. Não tenho muitos erros gramaticais, é muito raro. Mas continuo a ter um nível cercano ao nativo. Porque uma vez que se começa ao nível C2, isso nunca mais acaba. Isso nunca mais acaba. Quando uma pessoa começa ao nível cercano ao nativo, isso nunca mais acaba. Agora, há muita gente que ainda está no nível C1. Eu, de acordo com a minha experiência pessoal e de acordo com as minhas definições pessoais, eu digo que o nível C1, ou seja, um nível que se pode chamar o baixo avançado, eu diria que uma pessoa tem que saber mais ou menos umas 4.000 palavras, ou seja, o dobro do que aqui está. Aqui estão mais ou menos 2.000, uma pessoa tem que saber 4.000. E não é só saber as 4.000 palavras. É saber falar com essas 4.000 palavras à velocidade dos nativos, utilizando a gramática eficientemente, como usam os nativos, com uma pronúncia adequada, pode não ser perfeita, com um ritmo adequado, não é preciso ser perfeito, aí vai dizer, não haja falta ser perfeito, com um ritmo adequado, uma pronúncia adequada e pouquíssimos, o mínimo de erros gramaticais possíveis. Não é só eu sei 2.000 palavras. Eu chamo-me... não. Isso, quanto muito, é aquilo que se chama o pseudonível intermédio.
Ou seja, muita gente chama, e eu também gosto de usar esse termo, que é o nível intermédio baixo. Ou seja, quando já se chegou a algo que pode ser já assim superior e tal, já no sentido de uma pessoa já ser capaz de ter uma conversação e de perceber, mas se os gajos aceleram no ritmo da fala, uma pessoa perde-se. E isso é um nível intermédio baixo. Agora, aqui dão-nos 2000 palavras. E nós no nosso dia a dia usamos 2000, 2500 palavras. Portanto, é suficiente para entender a maior parte das coisas do dia a dia. Agora, quando a malta chega um bocadinho mais longe, ou seja, já são avançados baixo, baixo avançado, ou seja, percebe mais ou menos 4000 palavras, vamos lá ver. 4000 palavras usa-se numa conversação já muito profunda. Já para os eruditos, os eruditos e a malta assim já intelectual e não sei o quê, já em discussões de trabalho, coisas de termos científicos e tal, é que uma pessoa pode usar se calhar 4000 palavras por dia e mesmo assim não são todos os cientistas nem todos os eruditos que vão usar 4000 palavras por dia. Usa-se 2000, 2500 palavras por dia, o resto é vocabulário passivo, que também é importante, obviamente. E então uma pessoa quando chega aí, quando diz, eu percebo tudo, eu sei bué desta merda, eu percebo bué disto, eu já sou o campeão. Eu tenho um nível cercano ao nativo. Mas depois, quando vão salir à lacaia, ou seja, começam a ouvir, a escutar por palavras, expressões coloquiais, palavras estranhas, palavras que eles estão completamente à nora disso. Então, aí é que a pessoa vê, espera aí, que eu afinal tenho um nível avançado, mas não é um nível cercano ao nativo, é um nível avançado e não me falta muito para andar. Por isso é que eu digo, e mostrar que tenho este exemplo, porque eu sou consciente, tenho um nível muito cercano ao nativo em espanhol, mas tenho aqui este dicionáriozinho que vos mostrei e outra mais que ainda não comprei, mas vou comprar, para demonstrar aquilo que ainda me falta. À parte de que de vez em quando ainda vou apanhando uma expressão aqui e outra ali que não conheço. E não há melhor que é estudar em espanhol e ter dicionários em espanhol. A maior parte dos meus dicionários são em espanhol. Bem, não todos. Tampouco tenho assim tantos dicionários. As minhas guias de conversação, sim, que são quase todas em espanhol. A Lonely Planet e tal. Tenho aqui esta, por exemplo, para mostrar, né, que está em espanhol. Quase todas. Tenho alguma em inglês, pois da Lonely Planet os que tenho. E acho que tenho mais de 20 guias destas. Estão quase todas em espanhol. E então as pessoas caem neste erro, caem muito neste erro, que é, eu já tenho um nível que já sei umas coisinhas e tal, então eu tenho um nível nativo. Isso é um erro. Para começar, antes do nativo há aquilo que se chama o cercano ao nativo. O cercano ao nativo, o nível cerca do nativo, mas não é o nível nativo. O nível nativo, isso só se tem daqui por muitos anos, e depende também da língua, depende também da similitude que tem em língua, não é? das parecenças que tem. Se é uma língua parecida ou se é uma língua distante. Falando em línguas fino-úgricas, como o estoniano, que eu comecei a estudar há pouco tempo, mas o finlandês já estudo há bastante tempo. Hoje o finlandês, para uma pessoa ter um nível cercano ao nativo, que é o nível que eu quero ter um dia, se Deus quiser, e digo, eu estudo muitos idiomas, não sou parvo, mas não sou nenhum campeão. E então, para que eu chegue lá, eu diria que preciso 5 anos mais. 4 a 5 anos. 3 é pouco, porque eu estudo muitos idiomas ao mesmo tempo. Se estudasse menos idiomas, com 2 anos chegava lá. Mas como estudo muitos, preciso de 4 ou 5 anos mais. Então há 3 anos que estou a estudar. Ou seja, são para aí 7 anos. Até uma vez li num curso, se não estou aí em equívoco, e eu estou equivocado e eu não creio que esteja, que uma pessoa não pode esperar, aprenda a língua materna até aos 7 anos. Não pode esperar aprender outra língua antes desse tempo. Portanto, este nivelzinho C1, C2, há uma grande diferença, sabes? Sabem vocês que há aqui uma grande diferença. Um C1 e tal, os gajos dizem. Os gajos dizem C1, can understand a wide range of demanding, longer text, recognize explicit, implicit meanings. Mas depois o C2 diz can understand with ease virtually everything heard or read. Então, este virtualmente significa que praticamente, ou seja, quando uma pessoa ouve ou participa ativamente de uma conversa, ou vê televisão, ou ouve uma música, ou às vezes a música engana, porque às vezes as coisas mas a televisão, geralmente as notícias não enganam. E então aí é que uma pessoa vê se está cercano ao nativo, ou seja, se está no nível C2,
ou se tem um nível avançado, mas baixo avançado. Porque é o seguinte, o nível C2, de acordo comigo, de acordo com a minha opinião pessoal, isso pode supor pelo menos umas 8.000 palavras. E a partir daí nunca mais acaba. Ao passo que o nível C1, uma pessoa com 4.000 palavras, ou seja, o dobro do nível intermédio, já consegue chegar ao nível C1, ou baixo avançado. Portanto, isto é um aviso também para os campeões que andam por aí, porque é o seguinte, toda a gente quer ser bom, aqui ninguém quer ser mau. Quem é que quer ser mau? Ninguém quer ser mau. A menos que seja relipolha, obviamente. Mas ninguém quer ser mau. Por isso, cuidadinho quando vocês dizem eu tenho um nível cercano ao nativo. Vamos lá ver isso, vamos lá avaliar isso. E depois, afinal, se calhar até um nível intermédio e pensam que tem um nível cercano ao nativo, não nativo. Porque isto está a acusar a língua todos os dias, a acusá-la eficientemente, com poucos erros ou nenhuns, e mesmo assim há sempre algo que nos diz, há sempre algo mais para aprender, mesmo quando se chega ao nível C2. Eu também cheguei ao nível C2 em inglês, mas é que eu no nível C2 estou no meio. Não é que em Espanha, não é que em espanhol esteja no final do nível C2, porque o nível C2 nunca acaba. Agora, no inglês estou no meio, não estou no princípio, mas estou no meio. Eu de vez em quando ainda apanho com cada expressão e com cada coisa que as vou apontando para ser consciente delas, e que as coisas não são fáceis. Portanto, C1 ou C2 há que analisar bem as coisas, há que pensar bem e há que ser muito sensato nesta vida, porque uma pessoa tem que ser humilde e sensata acima de tudo. Então é isso, pensa bem nesta reflexão, C1 ou C2. Até já.